Saudações, gente bonita, em Goiás, 19 horas e 30 minutos. Mestre Leider aqui falando. Hoje nós vamos começar nossa viagem por alguns lugares que eu achei extraordinário na Bahia. Vou começar com Irecê. Já morei na Bahia, gente, já trabalhei na Bahia. Irecê é uma cidade mais ou menos do tamanho da minha, um pouco menor talvez. Foi onde aconteceu uma das cenas mais extraordinárias que eu já vivi. Eu fiz parte de um grupo da UNFO que trabalhou para a FAO para produzir um relatório sobre a eficácia do programa de aquisição de alimentos na época de implantação do Fome Zero. E a gente trabalhou em Irecê. Nosso trabalho era ir a campo, sabe? Sentir, mostrar, pegar dados, informações, entrevistas. E a gente foi parar numa escola pública dessa cidade aqui, Irecê. Irecê, eu não sei se ainda hoje, mas na época era a capital, acho que não só brasileira, mas baiana do feijão. Era uma escola pública, acho que de menino pequeno, de Fundamental 1 e 2. E eu já comecei sentindo o drama da quantidade de criança que ia para a escola descalço. Lembra? O Fome Zero tinha acabado de começar. O programa de aquisição de alimentos era uma novidade. Eu acho que o Lula ressuscitou ele. Funcionava assim. Muitos pequenos agricultores viviam na miséria porque não tinham para quem vender seus produtos. E muitos alunos passavam fome porque o lanche era insuficiente. E aí o programa de aquisição de alimentos, através dos armazéns da Conab, que o Temer quase insistiu que o demônio tem a alma dele algum dia, a Conab comprava alimentos desses pequenos agricultores e entregava para as escolas, cara. E aí eu cheguei na sexta-feira eles entregavam o lanche para todo mundo, cada aluno tinha direito a meio litro de leite. E eles começaram a perceber que tinha uns alunos que bebiam muito pouco para poder levar para casa. E aí eles fizeram um arranjo de tal forma que as crianças que tivessem irmãos menores levassem o equivalente a meio litro de leite para cada irmão menor que eles tinham. E as crianças muito simpáticas, cara, e o professor, que era o diretor da escola, era um sujeito muito instruído, ele tinha trabalhado antes na Unicamp, cara, tinha sido professor da Unicamp. Ele estava lá como diretor dessa escola que foi... Eu lembro que nesse dia, cara, a hora que eu terminei as entrevistas e tudo mais, eu chorei. Foi um dos meus primeiros trabalhos na Bahia. Eu tive o contato, sabe, com a realidade que eu não conhecia. Não vou dizer que Goiás é um estado rico, não vou dizer que eu não fosse eu próprio criado numa situação de... Eu era pobre, mas meu pai tinha uma horta muito grande, meu pai tinha vaquinhas, minha mãe era muito trabalhadora, a gente produzia mandioca, isso significava, e muita mandioca, significava que a gente tinha polvilho e farinha, e na roça você tem polvilho e tem ovo, cara, você faz coisa demais. A gente tinha nossos porcos, nossas galinhas, nossas frutas, sabe? A gente nunca passou fome no campo, não, a gente nunca passou fome no campo, quando morava na roça. A gente tinha muita fartura, a gente não tinha dinheiro. A gente até tinha, mas aí um geada destruiu o nosso cafezal, a gente passou a não ter. Mas a gente vivia incrivelmente bem, pelo menos em termos de alimentação. Eu nunca tinha visto a fome. Foi a primeira vez que eu conheci ela, foi em Irecê. E a gente fez trabalho numa série de outras cidades. E eu estou passando por elas antes de começar a mostrar para vocês o que eu quero. A gente passou por esse lugar aqui, cara, extraordinário. Extraordinário, Morro do Chapéu. Cara, essas formações geológicas, só de você olhar pelo alto, você vê o tanto que isso aqui é maluco, cara. Isso aqui é rocha nua. Olha o formato dessas coisas. Geologicamente isso é interessante demais. Isso é muito bonito de se ver. Isso é lindo, lindo, lindo. Monte Chapéu é um lugar extraordinário. Cara, tem vinícola. Na época não tinha, não. Mas eu já percebi o potencial desse lugar. Tinha um cara, Deus abençoe que ele ainda esteja vivo, ou pelo menos algum parente dele. E do lado da rodovia ele tinha tipo um lote
alguns lotes onde ele plantava pimenta, cara. Pimenta. Malagueta, e ele mesmo secava e às vezes defumava a pimenta e fazia, colocava em vidrinho. Pimenta seca moída, pimenta seca defumada moída. Foi a pimenta mais gostosa que eu já comi na minha vida. Tomara que esse homem ou um descendente dele ainda exista, porque eu quero voltar em Morro do Chapéu só para comprar essa pimenta. A Chapada Diamantina eu sei que é linda, cara, mas não deixa de visitar Morro do Chapéu, não, de verdade, não deixa. Se você puder, visite Morro do Chapéu. Deixa eu ver se eu vejo outro lugar interessante que eu tive. Seguindo aqui. Piritiba, cara, eu tinha uma apaixonite por uma moça. Ela tá viva e bonita até hoje. É de São José do Rio Preto. Ela fazia, acho que, letras na Unesp, né? E fazia ou física na Unesp e letras na universidade particular. Um negócio assim, uma pessoa que faz ao mesmo tempo física e letras é uma força da natureza. Uma galega bonita. E aí, quando eu estive em Piritiba, eu lembrei daquela música: plantei um sítio no sertão de Piritiba, 10 pés de Guataíba, caju, manguecajé. Não é que eu comprei o boneco de pano e mandei pra ela, cara. Porra, Piritiba é um lugar muito doido. Foi a primeira vez que eu vi um rio temporário, né, porque ele tava seco. Deixa eu ver. Ah, Mundo Novo, Mundo Novo, Mundo Novo, Mundo Novo. Eu passei por uma experiência incrível. Aqui que vocês estão vendo aqui é um morro. Onde é que fica o morro? Não é difícil de ver ele, não. Ele tem uma torre. Cadê esse morro, meu Deus do céu? Um morro da cidade. Hotel. Ah, será que é esse hotel aqui? Não, nele não. Tem que achar um morro. Quem é de Mundo Novo sabe de que morro eu estou falando. Tem um morro do lado da cidade, onde tem uma torre de rádio, de TV, acho que é por isso aqui, por aqui. Sei que na rua de frente ao morro tinha um hotel, um hotelzinho. Acho que era isso aqui, ó. Não estou vendo a torre, mas tinha uma torre. Carvalho, é isso aqui. Tinha uma torre aqui. E aí o hotelzinho que eu ficava, ele era muito doido, cara, porque ele estava encravado na rocha. O cara simplesmente cavou dentro da colina e os quartos ficavam dentro da terra. E Mundo Novo é muito quente, Bahia, né? Mas lá dentro não, lá dentro era fresco, agradável. Primeira vez que eu fiquei dentro da terra. Mundo Novo é uma experiência, cara. Agora tem outro lugar muito massa aqui perto. Cadê? Como é que chama a cidade? Chama Ipirá. O que tinha em Ipirá? Ipirá tinha samba de Ipirá, cara. Os malucos tinham acabado de gravar um CD, né? Porque não tinha CD, né? É um samba tipo ancestral, muito raiz, cara. Que som, que negócio doido, Ipirá. Ipirá, tá tudo ao longo dessa BA, né? 052. Visitem isso. Aí tem aqui Feira de Santana. Feira de Santana é um lugar tenso. Feira de Santana é uma cidade grande, cara. Na época eu acho que já tinha mais de 600 mil habitantes. Ela é uma cidade grande. Pode ver que ela cresceu além do anel viário que cerca a cidade. Feira de Santana é uma cidade grande. Eu lembro que eu estava perto do hotel e tinha um sujeito me seguindo. Percebi que ele estava me seguindo. Eu ia ser roubado, assaltado. Mas consegui parar um táxi para ele andar. O táxi andar 100 metros comigo. Eu não ser assaltado, cara. Um lugar tenso. Não sei se hoje ainda é assim, mas era um bagulho complicado lá. Então, continuando pela linda Bahia. Cadê? Mata. São Sebastião do Passé. São Sebastião do Passé. Olhando São Sebastião do Passé, você fala, pô, mas São Sebastião do Passé não é nada. Cara, São Sebastião do Passé é tudo. Tem um distrito chamado Maracangalha. Sabe a Maracangalha? Eu vou pra Maracangalha, eu vou com um chapéu de palha, eu vou. Maracangalha é distrito de São Sebastião do Passé. Eu descobri isso, cara. E eu fui nessa Maracangalha, um povoadozinho. Falei, porra, Maracangalha existe. Falei, cara, então é aqui que Fio Moreno não for, o sujeito ia lá. Cara, eu achei muito doido Maracangalha.
Eu cheguei a morar um tempinho em São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Morava aqui, ó. Cadê a parte baixa? Praia de Estela Mais, não. Cadê Itapuã? Itapuã fica mais pra cá. Tem a Lagoa, mas cadê Itapuã? Mas que langanha. É difícil localizar. Mas eu sei que não estava tão perto assim do aeroporto, não. Itapuã fica mais distante. Bom, tem um bairro, eu não morava em Itapuã. Itapuã é uma coisa mais rica, né? Não era o meu caso. Tem a Lagoa do Abaeté, perto de Itapuã. Eu morava no bairro do Abaeté, quase do lado de um terreiro de candomblé. Não sei se ainda existe. Se alguém for de Salvador, me fala se ainda existe. Tem a Lagoa do Abaeté. Tem, e do lado tinha um. Aqui, gente, aqui. Pontal de Itapuã, Farol de Itapuã. Isso, só que eu não morava em Itapuã, não. Itapuã é um bairro um pouco mais ricoso, né? E aqui tem uns lugares bem ricosos. Aqui é Sareal, lembro disso, andei isso aqui tudo. Morava perto da Lagoa do Abaeté. Então tinha aqui a praia de Itapuã, né? Cheio de lugar assim, massa, cara, eu gostava. E eu fiquei nesse hostel aqui, hostel Itapuã, um tempo, até achar um cantinho. Eu morava perto do Lago do Abaeté. E tinha um terreiro de candomblé aqui perto. Se alguém for de Salvador e lembrar disso, ou já tiver ido, é um terreiro de candomblé perto do Abaeté. Cara, eu adorei Salvador. Mas vamos partir da primeira capital do Brasil. Infelizmente a Bahia está numa situação tão complicada, né? Que Deus a ilumine, que os chineses a tornem próspera. E vamos avançar para onde realmente tem que ir. Olha só, dessa vez eu tomei o cuidado de já deixar os mapas prontos. Isso aqui é o Iêmen de verdade, tá bom? O Iêmen hoje é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Não existe mais Iêmen. Você tem o Iêmen do norte, onde ficam os Houthis. Esse é o Iêmen do norte, capital de Sanaá. O Iêmen do sul, onde vive um grupo mais à esquerda que os Houthis. E o Iêmen oficial, que controla essa área aqui no deserto e essa ponta aqui. Tá? O Iêmen oficial é aqui e aqui. Esse aqui é o Iêmen do norte, dos Houthis, esse aqui é o Iêmen do sul. Essa é a Somalilândia, vocês não vão achar ela no mapa, mas ela na prática já é um país independente. Berbera é onde a Etiópia vai fazer um porto, com o apoio do governo da Somalilândia, cuja capital fica em Hargeisa. Certo? A Somália, depois que os Estados Unidos levaram a democracia, ela deixou de existir, né? Um estado falho. Hoje é a Somalilândia, que a Etiópia reconhece como independente, por seus próprios motivos. Isso aqui é a Puntland e a Somália mesmo é só isso aqui. O governo mesmo controla o Mogadiscio na prática. A Eritreia foi um estado criado nos começo do século XX, no fim do século XIX, fim do século XX, na verdade, né? Perdão. Pouco depois de 1990, do fim da União Soviética. Unificaram o Iêmen, que foi uma burrice muito grande. Tinha Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, unificaram, não deviam ter feito isso. E agora ele vai se separar, voltar a ser o que era novamente, né? Iêmen do Sul e Iêmen do Norte. O Iêmen do Sul, inclusive, que controla a ilha de Socotra. E a Eritreia, cara, foi uma vingança pessoal dos Estados Unidos, a criação da Eritreia. Eritreia é Etiópia, cara. Se fosse tipo assim, existisse uma etnia chamada Eritreia, não existe. Foi uma palhaçada. Então, o correto é a Eritreia voltar para a Etiópia. Eu acho que o objetivo dela até entrar nos BRICS foi exatamente esse. Falta eu corrigir o erro que eu cometi aqui, né? Devolvi as colônias de Golã para a Síria. Mas eu já dividi a Alemanha, um mapa provável dela ficar depois das fronteiras serem redesenhadas. Mas antes disso, gente, o que eu quero falar é sobre o Oriente Médio. O Oriente Médio, nele as coisas não são o que parecem. Às vezes sim é não, às vezes não é sim, às vezes sim é talvez, às vezes talvez é nunca, às vezes talvez é para amanhã. Então você tem que olhar os sinais. Onde é mais importante olhar os sinais é nas ações do Irã. Se você olhar a mídia, você vai ver que o Irã atacou o Iraque, atacou a Síria e atacou o Paquistão. Só que não foi isso que aconteceu, não. O Irã não atacou o Iraque, o Irã atacou o
Kurdistão, que na prática é um país virtualmente independente. Em Arbil tem uma espécie de embaixada americana que disfarça de consulado, e é onde o pessoal daquele país inominável coloca espiões do serviço secreto deles. Moça, entendeu? Aí foi isso que o Irã desceu o chumbo esses dias aí para trás. Não fica bem em Arbil, não. Fica em umas mansões, na verdade é um lugar muito chique, né? Que fica nos arredores de Arbil. Não foi atingido civil, não. Não foi, vocês podem ficar tranquilos, nenhum civil foi atingido. Foi atingido espião e agente dos Estados Unidos. Nenhum civil foi ferido nessa ação iraniana, que não visou o Iraque, visou curdo-israelo-americanos que estavam aqui. Da mesma forma, o Irã não atacou a Síria. Idlib não é controlado pelo governo da Síria. Idlib é a capital do Al-Qaeda. E a Al-Qaeda é aliada daquele país e dos Estados Unidos, né? Porque ele nunca atacou aquele país, assim como o Daesh nunca atacou aquele país. Eles são supostamente grupos islâmicos radicais, mas nunca atacam o maior inimigo do islamismo. É suspeito, né? Não é suspeito, é isso mesmo que vocês estão pensando. Então o Irã atacou aqui e aqui. Agora vamos falar rapidamente. Mas o Irã atacou o Paquistão, que é uma potência nuclear. Gente, presta atenção no que o mestre Linda vai falar aqui agora. Lembra, no Oriente Médio você tem que saber ler os sinais. E para o bom entendedor, um pingo e letra. Nós temos duas hipóteses e provavelmente as duas são corretas. Primeira é que é fato que um adido do governo iraniano esteve no Irã na véspera do ataque, na manhã antes do ataque, certo? Então ele conversou com membros do governo paquistanês, que quer dizer que a coisa foi mais ou menos acertada. Agora, qual a teoria dessa conversa? Foi uma conversa, cara, esses terroristas do Baluchistão prejudicam nós e vocês. O Baluchistão é uma área na fronteira entre Irã e Paquistão, habitada pelos Baluches. Os Baluches são um grupo étnico, linguístico, da família dos iranianos do sudoeste. A língua deles é muito mais parecida com o iraniano farsi do que com o Urdu, a língua oficial do Paquistão. Mas mesmo assim, a maior parte do Baluchistão está em território, inclusive a maior cidade, né, Karachi, está em território paquistanês. Mas o Irã não quer isso, não quer encrenca. O Irã pode ter ido conversar de boa, na tranquilidade, na paz, mas ele pode ter ido fazer outra coisa também. Vocês pensam, será que não é temerário um país atacar com mísseis um outro país que tem bombas atômicas, termas nucleares? Não, desde que ele também tenha. Bom, eu espero que vocês tenham me entendido. Se a Argentina tivesse armas nucleares e o Brasil não tivesse, o Brasil jamais atacaria a Argentina. Mas se o Brasil também tivesse, o Brasil poderia atacar a Argentina. Vocês me entenderam? Se vocês me entenderam, provavelmente os israelenses também entenderam. E os americanos também entenderam. O fato dos americanos não estarem enfrentando o Irã, não importa o que o Irã faça, talvez signifique que os Estados Unidos saibam algo que os paquistaneses descobriram ontem. Vocês estão me entendendo, né? Não é que o Irã pode construir, é que o Irã já tem. O que explica o fato deles não terem o menor medo desse país aqui, que supostamente tem 80, 200 desses artefatos. Por quê? Se o Irã também tiver, o Irã tem uma coisa que esse país não tem: míssil para levar esse artefato onde ele quiser. Esse país não tem esse tipo de míssil. O Irã tem.
E o Irã mostrou isso de uma maneira assintosa nesses dias. Pegou um negócio daqui, jogou aqui, 1.300 km de distância, pegou daqui e jogou aqui, 800 km de distância. Não foi um míssil mais poderoso, nem o mais rápido, foi um míssil ordinário, quase 100 centenas. Então, se esse país aqui precisava de um recado, ou se esse país aqui também precisasse de um recado, olha, eu ousaria dizer que o recado foi dado. Eu ousaria dizer que o recado foi dado e que as autoridades dessa cidade aqui entenderam que o recado é esse. Certo? É isso. Espero que eles tenham entendido. Porque eu entendi. E eu acho que vocês também me entenderam. Um país que tem esse cogumelo e tem meio de levar esse cogumelo a 2.000 km de distância, pode se dar ao luxo de fazer algumas coisas que uma nação que não tem jamais teria coragem de fazer. Vocês se lembram quando tinha um navio, 2 navios israelenses aqui nas Ilhas Maldivas, que receberam um ataque dos Houthis a 2.000 km de distância? Eu falei, gente, deixa eu explicar. Eu falei naquele dia, tem vídeo meu comprovando que eu falei. Falei, cara, 2.000 km, o Iêmen não dá conta de lançar míssil, não. O Iêmen não dá conta, não. Ainda mais contra alvo em movimento. E agora o Irã assumiu que foi ele, fomos nós. Tipo, achou ruim, cai dentro. Então o Irã está muito corajoso mesmo. E não é só porque é um pacto de defesa mútua com a Rússia, né? Não é só por isso, não. Outro país que assinou esse tipo de pacto de defesa mútua com a Rússia foi esse aqui, a Bielorrússia. E a Bielorrússia ganhou uns presentinhos para guardar no próprio território. Então eu não sei se o Irã fez, porque ele tem engenharia, capacidade industrial, cientista e tecnologia para isso, ou se o Irã ganhou, né? Esse negócio. Eu sei que o Irã definitivamente é um país que pode lançar míssil em território paquistanês e, tipo, fomos nós. Algum problema? Desculpa aí. Nesse sentido, você dá poder a um país que tem coragem e dignidade, tá meio denso, né? Mas a Rússia sabe o que faz. E a China sabe o que faz. E a Índia também sabe o que faz. Então as coisas aqui, gente, no Oriente Médio mudaram. Vocês me entendem, né? Quando eu digo que as coisas definitivamente mudaram. E aí tem a Turquia. A Turquia vem lançando as mensagens ambíguas já faz algum tempo. Mas nós já explicamos que o Erdogan, ele advoga a causa dele mesmo. Leida, se o Irã já atacou o Iraque, atacou a Síria, atacou o Paquistão, tem algum país que corre o risco de ser atacado? Claro que tem. Esse aqui, ó. O Azerbaijão, mas não pelo governo do Azerbaijão, mas por coisas que estão no Azerbaijão e estão incomodando o Irã já faz algum tempo. Certo? Estão incomodando o Irã há muito tempo. Representantes desse país inominável estão... Nossa, gente, mas o povo tirou o dia para conversar comigo. Deixa eu desligar. A culpa é minha por não ter desligado o celular. Peraí, gente, perdão aqui. Perdão, eu sempre esqueço. Pronto. O Azerbaijão está mandando petróleo para esse lugar aqui. E o Irã, esses dias, mandou um recado, cara. Em Idlib, o bilionário curdo que estava comprando petróleo roubado, que os curdos e os americanos estavam roubando no Kurdistão sírio e iraquiano e mandando para esse país aqui, o governo iraniano mandou o bilionário de arrasta, cara. Não foi só os terroristas de Idlib, não. Mandou o bilionário de arrasta. E se os azeres forem tão espertos quanto parece que eles são, tipo, o cara que estava mandando petróleo para aquele país ali tomou uma lembrança, né, de que isso não é uma coisa que o Irã vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã, ele não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai tolerar. Então, se o Azerbaijão for inteligente, ele vai entender que o Irã não vai
O presidente lá chama Tokayev, eu acho que é Tokayev, né? Se ele for inteligente, eu acho que ele entendeu o recado. Não sei se ele vai continuar mandando petróleo para esse país aqui não, cara. Porque o Irã deixou claro que, já que eles voluntariamente não adotam uma postura pró-islâmica, talvez o Irã lembre a eles que isso pode ser mal interpretado pelo governo persa. Entende? Então, um alvo potencial é o Azerbaijão. Eu não digo o governo azeri. Ou talvez sim, né? O governo azeri seja obrigado a lembrar de algumas coisas, a compreender algumas coisas, né? E se ele não tiver compreendido, eu sugeriria que entrasse em contato comigo, cara, que eu explico. Não tem nada contra os azeres, não. Até tenho vontade de conhecer Baku. Então, qualquer coisa, estamos aqui, governo do Azerbaijão. Eu explico para vocês o recado que o Irã mandou ao mandar de arrasta para baixo o infeliz que estava vendendo petróleo roubado para esse país aqui. Certo? A Turquia está lançando os ataques no Kurdistão sírio. Não sei se o objetivo é assustar o Irã, mas se o objetivo fosse assustar o Irã, quando o Irã lançou mísseis a um país que tem armas nucleares, eu acho que o Erdogan, que é muito mais inteligente que a maioria das pessoas que governam o mundo hoje, acho que o Erdogan entendeu o recado. Acho que todo mundo entendeu o recado. Os Estados Unidos, visivelmente, já tinham entendido o recado. Eu já vinha falando isso há muito tempo, cara, mas não faz sentido isso. Tá, que os americanos são covardes, mas desse tanto. E agora nós sabemos o motivo de tanta covardia, né? Demonstraram isso no Paquistão. O Paquistão agora também entendeu. Eu acho que o Azerbaijão não tem como mais fingir que não entendeu. A Turquia certamente vai ter entendido, e mais que nunca esse país aqui vai ter entendido. Sabe a reunião da Liga Árabe? Então, mas quando o inominável atacou Gaza, a Liga Árabe não chamou uma reunião. Cara, eles não chamaram a reunião por causa do Paquistão, não. Tipo assim, Paquistão, não. Chamaram a reunião por causa do recado que o Irã deu. Eu não acredito que o Irã esteja ameaçando os árabes. O Irã não é disso. Nem o Said Ali Khamenei, que governa o país, chefe de governo, nem o Said Ebrahim Raisi, que foi eleito presidente. Eu não acredito que eles sejam chantagistas. São homens muito dignos, são homens de uma dignidade ímpar. Quando você vê coisas que nem Milley, Trump, Bozo, Zelensky, Boris Johnson, você vê essas pragas, essas regaças ruins, esses palhaços. Você esquece que ainda existe político digno. E tanto Said Ebrahim Raisi, presidente, quanto Said Ali Khamenei, guarda da revolução, eles são pessoas, são homens muito dignos, muito honrados. Eu não creio que eles ameaçam, mas é sempre bom e aconselhável unir o útil ao agradável, né? Então você manda um recado, fala, cara, acho que é falar para os árabes, vamos fazer o seguinte: se vocês não agirem, além de estar pegando mal demais para vocês, nossa, está pegando mal demais, tá? Porque os iranianos não são árabes, nós falamos sobre isso, eles são um povo indo-europeu, do grupo indo-ariano. Então eles, os paquistaneses, os afegãos, os bengales, os nepales, butaneses do grupo tibetano, os tadjiques são indo-arianos, entendeu? Curdos, iranianos, os principais, os Dares são persas. Dari é um dialeto do persa. Dares são persas. E os pastos é do grupo persa. Tadjik é persa. Então isso aqui tudo é persa.
os pastos são do grupo persa, os baluches são do grupo persa. Isso aqui é do grupo mais indo, né, do que ariano. Arianos são persas, afegãos, tajiques, paquistaneses. Esses são bem arianos. E indianos, não os do sul, nepales, não os do norte, bengales e rohingyas são do grupo indiano. É o mesmo grupo, grande grupo indo-ariano. Tem o grupo indo-europeu e aqui os indo-arianos. Não tem nada a ver com árabes, eles não são árabes. Não gostam de árabe, não falam língua árabe. Tem uma religião parecida. E o xiismo é até diferente do sunismo. O sunismo, nossa, o sunismo são os crentes do mundo islâmico. Então, falando pro árabe, se vocês não querem agir, cara, na boa, fica aí sentado na bunda covarde de vocês, contando dinheiro, que é o que vocês sabem fazer, mas nós vamos agir. Nós vamos agir, cara, nós vamos agir, não vamos ficar na retórica, não. O Erdogan para ficar lá falando blá, 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 blá. O Bin Salman pode ficar dando de desentendido, o dito pelo não dito, não dito pelo dito, finge que fala, não fala, não falou e não foi isso que ele não quis dizer, só que foi, mas tudo ao contrário, ficar nesse joguinho. Mas o Irã está falando que não, cara, o Irã vai ver a Palestina livre. Se em um ou dois estados, vai depender disso aqui. Mas ele vai ver um estado palestino. Recado foi dado. E eu acho que os árabes entenderam, cara. Como eles vão reagir, é o que eu me pergunto. Fazer alguma coisa contra o Irã, vocês podem ter certeza que não. Você pode ter certeza absoluta que não. Não só pelo apoio, né, do norte, pacto de defesa, e a Rússia é diferente dos Estados Unidos, como foi prometido. A palavra empenhada dos russos é a palavra garantida. Então, se o Vladimir falou que atacou o Irã, atacou a Rússia, porque se atacar o Irã, atacar a Rússia, com tudo o que significa. Mas basicamente pela própria capacidade do Irã de explicar para o Paquistão qual é a nova realidade. E eu acho isso impressionante. E é impressionante. Ninguém falou nada. Certo? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Mas vocês entenderam o que significa. Em que circunstâncias dá para você lançar mísseis num país com armas nucleares? Que é o caso do Paquistão. Não sei quanto tempo vai demorar para a ficha cair ou para as pessoas começarem a admitir, mas é isso mesmo, cara. E diferente dos outros bunda moles, o Irã tem coragem, cara. O Irã mostrou que tem coragem, está disposto e vai fazer acontecer. Se os árabes forem minimamente espertos, foi dado aos árabes duas opções: saiam do caminho ou me ajudem. Contra mim vocês não vão ficar, me impedir vocês não vão conseguir. Saiam do caminho ou me ajudem. Mas nós vamos resolver essa questão, cara. Eu venho falando há muito tempo, não dá para contar com os árabes. Porque até fiz um vídeo de ontem comentando, e acho que hoje também eu fiz um. A riqueza, muito dinheiro deixa covarde, cara. Muito dinheiro deixa covarde, você tem que preservar o dinheiro. Bin Salman é o homem mais rico do mundo, ele administra $1 trilhão, que é uma quantidade de dinheiro inconcebível. Mas por isso ele não é corajoso. Se eu tivesse $1 trilhão, cara, não sei, né? Mas eu acho que eu teria coragem. Ainda mais se eu fosse também um rei. Mas o Bin Salman, eu acho que ele preocupa mais com o $1 trilhão dele do que com as 2 cidades que ele guarda. Certo? Essa, Medina,
Meca tá por aí. Não tá longe de Medina, não. O fato é que é a cidade mais sagrada do islamismo. A mais sagrada do islamismo. A segunda mais sagrada é Medina. Bin Salman é o guardião delas. Bin Salman está meio que decepcionando, né? Ele está mais preocupado com o dinheiro que ele está guardando do que com a espiritualidade que ele jurou defender. Só que o dinheiro não é tudo para o Irã, não. O dinheiro para os persas é um meio, não um fim. O dinheiro para os xiitas é um meio e não um fim, cara. E, enfim, né? O recado foi dado. O Bin Salman em algum momento vai ter que escolher se ele quer preservar o trilhão que ele tem aqui em Meca. Não dá pra gente entrar em Meca, eu sou cristão, né? Só muçulmano pode entrar lá. Só muçulmano. E eu sou cristão, então eu não posso. Olha que lugar extraordinário, né? Olha que lugar extraordinário. Meca, aqui é Kaaba, o lugar mais sagrado do islamismo. Cara, isso é tão extraordinário, essa cidade é tão... E o Bin Salman é o guardião dessa cidade. O Bin Salman vai ter que pensar no que ele quer da vida. Eu disse que o islamismo e o socialismo salvariam o mundo. Mas não por causa da religião islâmica, mas porque eles têm coragem de enfrentar o Ocidente. A pergunta é, o Bin Salman tem essa coragem? E se ele não tiver essa coragem, ele é o homem certo para ser o guardião de Meca? Se ele deixar Jerusalém ser destruída, se ele deixar a mesquita de Al-Aqsa ser destruída, ele é o homem certo para defender o Islã? Vou mostrar a mesquita de Al-Aqsa aqui para vocês. Então, cara, mudou tudo. E às vezes eu vejo umas coisas e eu falo, cara, só que só eu vi isso? Mas eu não sou tão doido assim. Não sou. Eu acho que mais gente viu. Eu acho que mais gente entendeu. Vamos ver se a gente acha a mesquita de Al-Aqsa. Jerusalém. Cidade Velha, deve estar por aqui. Domo da Rocha. Aqui, o Domo da Rocha. Esse é o local que diz o Netanyahu que vai derrubar para fazer o templo. Não aconselho não, gente. Aqui é a mesquita de Al-Aqsa. E aqui é o Domo da Rocha. Não aconselho o Bibi a fazer isso, não. Ele caçou briga com todo mundo muçulmano. Uma briga que ele não é capaz de ganhar. Não tem a menor chance, mas nem sonhando ele tem chance de ganhar. Que uma coisa é massacrar a Palestina, que o país dele vem fazendo 75 anos. Outra muito enormemente diferente, caçar briga com o mundo muçulmano inteiro. A Malásia, o mais ostentoso dos países muçulmanos, fechou o Estreito de Malaga para qualquer coisa israelense. Os malaios, cara. Os indonésios abrir mão de disputar a Copa do Mundo sobre alguma coisa para manter os princípios de não deixar israelense pisar em território deles. Bangladesh tem coragem. A Indonésia é a 7ª economia do mundo. E a questão aqui é que se os árabes são bundões, vocês não têm peito, vocês não têm coragem, vocês não têm dignidade, o Irã tem. E eu aconselho honestamente, de verdade, aconselho honestamente. Se o Bibi não entendeu, cara, estamos aqui, eu dou consultoria. Então, Bibi, deixa eu explicar para você o que aconteceu. Te orienta, homem. Te orienta, porque o que é seu está guardado.
E não vai ficar guardado muito tempo, não. Certo? Não vai ficar guardado muito tempo. Te orienta, cara. Então, o que eu ouso dizer é que o Irã mudou tudo. E mudou as regras do jogo. Falatório, conversação, tralalá, não. É a hora da ação. O Ben Salman é muito inteligente. Eu acho que ele entendeu. Por isso ele convocou os outros árabes, talvez para explicar. Porque dizer, ó, vamos chorar juntos, não vai adiantar, não. O Paquistão, nova quinta nação mais populosa do mundo, já foi o Brasil. O Paquistão está com 230 milhões de habitantes, né? O Paquistão vai passar a Indonésia nessa toada, porque a Indonésia cresce pouco, o Paquistão cresce muito. O Paquistão é capaz de ultrapassar a Indonésia e se tornar a quarta nação mais populosa do mundo. Tem um PIB de mais de $1 trilhão, tem armas nucleares, bomba de hidrogênio. E o Irã foi meteu bomba lá sem medo de ser feliz, cara. Então isso é um recado. Acho que é por isso que não sei o que eles vão alegar para o mundo, que eles discutiram. Mas eu creio que o Ben Salman falou, eu acho que o Ben Salman também tem. Não tem com o poder que o Irã tem, porque o Irã tem míssil hipersônico, né? Mas o Ben Salman aprendeu a fazer isso com esse próprio país, na luta contra os Houthis, cara. Eles usaram nuques táticas. Tem vídeo deles usando nuques táticas contra os Houthis. A Arábia Saudita e esse país aqui. E aí resta a questão: quem faz nuke? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Minha finada avó, ela era salgadeira. A mãe da minha mãe, que era doceira. Minha finada avó fazia um salgadinho chamado empadinha, muito comum em Goiás. E aí num belo dia ela resolveu fazer empadão. Empada bem grande, empadinha pequena, tem uma forminha, empadão é grande, tem um forno. Uma hora eu vou pedir pra minha mãe ensinar vocês a fazer empadão. É uma delícia, meu Deus, como é bom. Mas o que eu quero dizer é que quem faz empadinha faz empadão. Isso é a diferença do nuke tática, do nuke operacional, é o tamanho. E quem faz empadinha, quem faz empadão, né? Faz empadão também. Eu diria que a Arábia Saudita aprendeu alguma coisa com esses israelenses. O problema é que o Irã não aprendeu com esses caras. O Irã aprendeu com gente muito mais poderosa. Então, se isso aqui tem cogumelinhos e não tem como levar eles do ponto A ao ponto B, isso aqui tem cogumelo muito grande e tem como levar ele do ponto A ao ponto Z. Considerando o alcance, qualquer lugar entre Roma e Cólcata, não, entre Roma e Dhaka, qualquer lugar entre Roma e Dhaka, qualquer lugar entre Zanzibar e Kiev ou Astana. E com a diferença, eles têm coragem, muita coragem, uma determinação a toda a prova. Eu diria que isso muda tudo. E se esse país aqui já estava condenado, agora, cara, agora ele já era, cara. De verdade ele já era. Leira, por que você fez isso com a Alemanha? Bom, nós estamos falando de país que já era. A Alemanha parece disposta, né, a enfrentar a Polônia, não a Rússia. Se isso acontecer, vou lembrar o que Putin disse. Putin disse que eles não vão nem saber. Putin disse que eles não vão nem saber.
não vão mesmo não, cara. Não vão mesmo não. Se a Alemanha está achando que a federação vai usar contra ela as mesmas armas, a mesma lentidão, os mesmos pruridos que usou contra a Ucrânia, ela está muito enganada. Ela não vai nem saber. Três saraivadas com 150, 200 quinjal. Já era, cara. E aí é claro que o vencedor muda as fronteiras. A Alemanha foi um erro. Foi criada em 1871 e reunificada em 1991, 120 anos depois. Foi um erro, cara. Foi um erro. Nunca existiu um povo alemão. São línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Existia uma burguesia ansiosa de poder praticar o imperialismo, que criou para eles um país. Então a Alemanha não foi um projeto nacional, foi um projeto burguês. E nós sabemos o que projetos burgueses dão. Quando o liberal, o burguês assusta, ele vira fascista. Tanto que o fascismo surge na Itália nos anos 1920 e na Alemanha nos anos 1930. Certo? Mas dá pra corrigir esse erro ainda. Certo? Dá pra corrigir, cara. Dá pra corrigir o erro. Dá pra corrigir. E na boa, por que não, né? Isso aqui é a Baviera, que fala austro-bávaro. Isso aqui é a Francônia, que fala francônia. Isso aqui é a Suábia, que fala alemânico. Isso aqui vai ser a Alemanha Ocidental, né? Fala riporiano. Isso aqui a Alemanha do Norte, a Alemanha Oriental, Baixa Saxônia. Aí sim uma divisão mais étnica, mais linguística, faz mais sentido. Porque se a Alemanha for enfrentar a Rússia, a Rússia não vai anexar isso. Vai redividir em termos mais justos. Agora, Letônia, Estônia e Lituânia deixa de existir. Se junta a Ucrânia inteira, a Bielorrússia pela paz, e volta talvez a Moldávia também, a Geórgia quase com certeza, a Armênia, e passa a fazer parte da nova Rússia. Eu vou até ver se eu faço um mapinha de como eu imagino o mundo redesenhado, se a Alemanha realmente for para o fight, se a Polônia, se a OTAN for de fato para o fight contra a Federação. Eu vou terminar de desenhar um novo mapa da Europa para vocês. Mas por enquanto é só isso. Eu não estou reclamando não, mas antibiótica, cara, arrebenta com a gente, cara. Antibiótica arrebenta com a gente. Hoje eu passei o dia à base de biscoito, que meu estômago não está acertando nem a sair. Por mais que minha boca deseje, não dá. E eu já fiz um vídeo, perdi ele, que não gravou o som, esse é o segundo. Mas amanhã já vou ter passado os 3 dias. E amanhã eu vou trabalhar na roça. Assim que eu chegar, eu gravo outro vídeo, talvez até hoje de madrugada, apresentando as novas fronteiras potenciais da Europa Oriental. A Europa mais uma vez vai mudar as fronteiras. Os europeus não aprendem, né? Incrível. Civilizados, sei. Inteligência, eles não aprendem. Mas tá aí o Irã, e tá aí a Federação e a China para explicar. Felizmente, o mundo é um lugar pequeno onde tem gente com muita paciência. Então, até mais. Deixa eu rever a vilazinha que eu fui para a infância. Até mais, gente. Fiquem bem. E até amanhã. Amanhã provavelmente eu também não faço lá. Provavelmente eu vou estar melhor, mas
A roça é um ambiente meio duro de trabalhar, então a gente não volta. Por isso que eu tô gravando hoje. A gente não volta toda a energia do mundo, não. É meio tenso. Mas a gente volta, vou estar aqui. Fiquem bem. Até mais para todos vocês.